Eu caio numa depressão. O plano do diabo mais uma vez se levanta contra a nossa vida. Tipo, eu já tinha mais de 10 anos de convertido. E aí dentro dessa depressão, Alexandre, infelizmente, eu passo um dos piores momentos da minha vida. Eu caio nas drogas. Mas eu caí de cara mesmo. Eu entrei nas drogas que eu me destruí. Eu posso te dizer, que de ser provado a pastor, eu caí no fundo do poço. Eu caí na cocaína, eu me destruí. Eu não tenho glória de falar sobre isso, mas eu preciso contar isso para que isso sirva de testemunho. Até de lição de vida. Porque a gente sempre espera, Alexandre, que a gente vá para a igreja destruído, né? Mas não e que lá dentro da igreja você caia. E aí eu passei a pior fase da minha vida. Porque eu tipo assim, ó, eu usava R$1.000 de droga por dia. Nossa. De cocaína. Tinha situações da minha vida, Alexandre, que eu não gosto muito de contar isso, mas eu creio que isso vai servir de testemunho para alguém, entendeu? Chegou num ponto de eu comer droga. Eu já não conseguia cheirar mais, eu punha a cocaína na mão e eu comia. Eu usava 13, 14 pinos de cocaína por dia. Nossa. Você ficou quanto tempo assim? Eu fiquei 2 anos nas drogas. Nossa. A ponto desse período eu estar na igreja de Jardinópolis e eu morava num salão, eu tinha um salão de cabeleireiro em frente à igreja. A comunidade metodista de Jardinópolis. Que era o ministério que você congregava, tava ali com o Luiz. Pra pastor, tipo. Ali. Foi um período de transição da igreja de Jardinópolis que o Luiz estava sendo transferido para a igreja de São José do Rio Preto. Que é o ministério que ele tá hoje lá. E aí, nesse período que a igreja estava transicionando, foi na época que eles me puseram de prova para pastor e nesse período eu caí em depressão e caio nas drogas. E aí começa a passar por tudo isso. Pô, que batalha, hein? Foi, assim, algo terrível. Eu emagreci que... Nem hoje eu, com uma bariátrica e emagrecido 70 quilos, cheguei nas condições que eu cheguei naquele período. Fiquei muito magro, muito debilitado. Tipo, muitos problemas de saúde, porque eu comecei a usar muita droga. E, tipo assim, eu tava me realizando profissionalmente. Eu falo que o diabo usou isso também. Eu estava vivendo o meu melhor momento na minha profissão como cabeleireiro, então eu tinha dinheiro todo dia. Só que lá dentro existia algo mal resolvido. Mal resolvido. E aí eu usava o recurso que eu ganhava como cabeleireiro profissional para suscitar aquela morte que estava me consumindo. Tipo, dentro de mim. O teu gatilho foi as drogas. Foi as drogas. Aí eu ganhava dinheiro para isso, eu tinha dinheiro todo dia. A gente estava vivendo o nosso melhor tempo da escova progressiva como profissional, entendeu? Foi a época que se descobriu a escova progressiva no Brasil. Então eu ganhava muito dinheiro. Tinha dias que, trazendo para os dias de hoje, eu ganhava R$1.500 de escova progressiva num dia. Então eu tinha bala na agulha para comprar droga. E aí eu caí nas drogas. E tua família sabia disso? A minha mãe, nesse período... Tava sabendo, porque antes a nossa história, assim, a gente conta a história aqui num prazo muito comprido, mas isso demora anos para acontecer, você entendeu? Tipo, existia um período que eu peguei da minha mãe ainda viva, saudável, que eu começo a entrar nessa depressão da rejeição da família ali por conta dos interesses. Até se agravar, que é o caso da morte da tua mãe. Ela já onde chegou, o ponto final foi da morte dela. Até onde eu cheguei. A ponto de eu ter que ir embora de Jardinópolis. Eu me destruí como profissional na cidade. E tua esposa? A Isa ali, suportando tudo isso. Ela sabia? Sabia. Sabia e... Tinha dia que eu trabalhava drogado no salão. Tinha final de semana de sábado que eu atendia minhas clientes drogado. Eu dava uma desculpa para o salão cheio de gente... Eu dava desculpa que eu precisava sair, eu ia na biqueira, comprava bastante droga, 10, 12 pinos de droga, trazia pra dentro do salão. E usando. E usando no passar do dia ali. E a Isa suportando tudo isso até o ponto de que a Isa não aguentou mais. Porque assim... ela também vinha de uma crise também no começo de depressão, Eu não tinha envolvimentos com adultério, mas eu me coloquei muito forte na questão da droga. E aí ela já não suportava mais passar por aquele...
E aí ela acabou se separando de mim. A gente passou 6 meses separados. Teu filho ficou sabendo disso? O Isaac entrou em depressão. O Isaac me procurava dentro da geladeira, debaixo da cama, atrás da porta. Nossa. O Isaac começa a ter que passar por psicólogo. Aí meio que se descobre uma hiperatividade nele. Ele começa a tomar remédio forte, toma Ritalina. Ele não começa a ir bem na escola, já ali nos 3, 4 anos. E foi um momento terrível, ao ponto de o Luiz intervir. Né? Na época, o Luiz era meu líder e a proposta do Luiz era: vamos embora comigo, para São José do Rio Preto. Ele veio aí, nesse período ele já estava transicionado para lá. Ele precisava te isolar do problema, você não estava lidando com tudo aquilo. Ou eu ia para uma clínica de drogado, ou ele me resgatava e me levava para dentro da casa dele. E aí ele tomou a decisão de me levar para casa dele. Eu passo 8 meses em São José do Rio Preto, isolado, trancado dentro da casa dele. E o mais engraçado, a Isa do meu lado. Quando o Luiz e a Paula decidem me levar embora, a gente fez uma reunião em casa e a Isa, mesmo já há 6 meses separada de mim, ela decide a me ajudar. E ela trabalhava, Alexandre. E o mais louco, né? Ela decide a me manter dentro da casa do Luiz financeiramente. Ela me sustentar para que eu fosse liberto. Fosse recuperado ali. Aí eu passo 8 meses em São José do Rio Preto. E aí volto para Jardinópolis para tentar ser inserido na sociedade de novo. Falando da Isa, assim, o que ela fez não é fácil para uma mulher. Não, irmão. Tinha plano de Deus, sabe? E aí eu volto para Jardinópolis com todas aquelas problemáticas de se ter uma recaída. E aí me permaneço firme por diversos meses. E a gente estruturando de novo, se levantando. E assim, eu creio que existia algo de Deus na nossa vida, mas da mesma maneira algo muito negativo do diabo. E a gente estava inserido dentro de uma prosperidade que ela acontecia muito rápido na nossa vida, Alexandre. Eu volto para Jardinópolis e, de repente, eu começo a desfrutar de algumas coisas. Aí foi aonde eu recebi parte da herança. E aí eu começo a me levantar de novo, começo a construir casa em bairros bons da cidade de Jardinópolis, começo a comprar carro. Eu andava de carro novo. Na época, assim, um dos sonhos maiores que eu tinha era ter um carro turbinado, e eu compro um Gol daqui de Brodowski. Tinha suspensão a ar. Eu estava vivendo o meu melhor tempo da minha tentativa de volta à sociedade, né? E aí eu comprei um carro turbinado. E aí eu montei um outro salão na cidade e comecei a desfrutar da herança que eu estava recebendo. Eu recebi seguro de vida da minha mãe, que a minha mãe, na morte da minha mãe, ela deixou seguro de vida para nós. E aí eu começo novamente, como eu já não tinha o Luiz na cidade mais, como o nosso pastor ali, nosso mentor ali, eu começo a me desviar de novo, Alexandre. Mais uma investida de Satanás na minha vida. E eu tenho uma recaída. E aí eu caí na recaída, filho. Eu tô um dia andando pra cidade com a Isa, passo no supermercado, faço uma despesa, coloco dentro do carro, a Isa, o Isaac, e a gente tá descendo pra casa. E a Isa fala pra mim: Ricardo, eu vou passar aqui na tia Elza, na casa dela, desce em casa, deixa a despesa em casa e eu já tô descendo. Vai guardando a despesa em casa e eu já tô descendo. Quando eu passo na porta da minha casa, Alexandre, há uma força maior do que eu que me rouba de mim mesmo, sabe? E eu tive um desvio ali, eu recaí. Eu com uma despesa de quase R$900 dentro do carro e com uma conta no banco de... Eu lembro que naquela semana eu tinha R$2.700 na minha conta. Com o cartão dentro do carro. Simplesmente eu passei reto. Fiquei 4 dias sumido, desaparecido, no meio do mato, muita droga de novo. Eu lembro disso, eu cheguei a um final de semana eu comprar 36 pinos de cocaína na recaída que eu tive. Depois de 1 ano e meio de limpo, eu tive uma recaída o que eu não usei em todo o tempo eu tive uma pré-overdose numa das madrugadas que eu estava desaparecido. E aí eu lembro, Alexandre, que
naquele arrependimento ali da última madrugada, eu fiquei 4 dias sumido. 4 noites eu fiquei fora de casa. Sumido, eu acho que Deus me levou para um lugar, e eu creio que isso aconteceu. E eu fui lá para aquelas terras de Jurucê, onde era a antiga linha do trem. E ali tem o Rio Pardo que passa ali. E eu lembro que, numa daquelas doideiras que eu tava andando de carro no meio do mato lá, o meu carro atolou, e foi uma permissão de Deus. O carro atolou numa curva de nível muito escondida debaixo de uma linha de trem, e o carro ficou atolado e eu não conseguia mais tirar o carro dali. E eu tinha droga dentro do carro, tanto que as pessoas que me resgataram depois, que era o fiscal da fazenda, que era conhecido meu, ele ainda achou 8 pinos de cocaína sem usar dentro do carro, mas eu me perdi do carro, Alexandre. Uhum. E eu lembro que na madrugada... Variando com a droga. Muita droga, já tinha usado muita droga. E eu lembro que eu sentei na estrada, e ali era lugar que tinha onça, sabe? Aquela região ali é complicada. Eu tinha tido uma experiência numa noite antes com uma pessoa dentro de uma casa abandonada lá. O cara que eu conhecia há uns anos atrás estava lá dentro daquela casa lá. Algo muito espiritual aconteceu numa madrugada ali. E eu lembro que nessa madrugada eu sentei no asfalto ali, na estrada de chão, sozinho. Aquele barulho de mato ali, de bicho de mato, aquela coisa. E eu lembro que já ali naquela angústia da droga ter acabado, e eu meio que parecia que eu estava em outro lugar. Não parecia que era aquela cidade ali, Jurucê. Uhum. Parecia que eu estava isolado tão longe que eu não tinha como voltar para a realidade. E eu lembro que eu, sentado no chão, eu fiz uma oração. Falei, Deus, se o Senhor tem um plano na minha vida, como o Senhor falou lá, de tudo isso que eu passei na minha conversão... Tudo que eu vivi até hoje. Eu tô te pedindo mais uma chance. Uma chance só. Que se não for o plano do Senhor me trazer para aquilo que o Senhor quer, então que o Senhor me mate hoje. Ou o Senhor conserta a minha vida hoje, ou aqui seja o ponto final da minha história de perdição. De repente Deus fez você chegar até lá, permitiu para você poder socorro ali, sabe? Eu virar e falar, esse é o momento agora, o que você quer fazer? Deus, me dá uma chance, muda a minha história hoje. Se o Senhor tem um plano na minha vida, muda a minha história essa noite. E eu lembro que eu continuei vagando. Anda pra cá, anda pra lá. E eu lembro que eu entrei no meio de um pasto muito grande que eles tinham cortado a cana. Então, assim, antigamente cortava a cana e ficava tudo aqueles brotos E eu tava andando, eu lembro que eu tava com uma sandália e aquela sandália começou a pesar muito, eu tirei a sandália dos pés e comecei a andar naquele pasto, Alexandre, e não me dava conta que eu tava machucando todos os meus pés. Uhum. Os talos da cana ali feriu muito o meu pé. E aí eu lembro que a abstinência ali me causou uma sede muito grande. Eu catava a cana e comia a cana ali, tentando beber água e não conseguia. Eu lembro que uma das situações que me marcou muito naquela madrugada, assim, no começo do amanhecer ali, eu lembro que eu vi uma nuvem de abelha na beira do rio, e eu precisava chegar na beira do rio para tomar água, e ainda eu fui meio que deitado, engatinhando ali no chão até chegar na beira do rio. Eu lembro que eu olhei pro rio, o rio muito sujo, Alexandre, muito sujo, aquela água muito marrom. Eu lembro que eu deitei assim no chão e eu tomei água daquele rio ali, que nem cachorro, sabe? Eu tomei muita água. E aí eu saí daquele lugar ali da beira do rio. Eu lembro que eu achei um guincho de trator que pegava a cana, com um pneu furado, e eu sentei na tampa daquele trator, e eu já estava há mais de uma semana sem dormir, só usando droga, sem comer, muito fraco. E eu lembro que eu deitei naquele trator ali e dormi. Apagou. Apaguei. Eu acho que era umas 7 horas da manhã.